Hoje a gente vai conhecer o BMW X1 2017 e eu vou mostrar detalhes dele e também mostrar qual é a conta da manutenção desse carro e se realmente comprar um BMW usado é um problema. Fala pessoal, meu nome é Gia Maciel, você está no canal Mãos ao Volante e hoje eu estou com esse BMW X1 2017 com motor 2.0 turbo Active Flex. Sim, a BMW teve carros flex aqui no Brasil, inclusive fabricados aqui no Brasil. E hoje você encontra esse modelo que foi fabricado nessa segunda geração de 2016 até 2022 mais ou menos, entre 100 mil reais até seus 200 mil reais. E esse aqui que a gente está avaliando hoje é um 2017, como eu falei, 2.0 turbo Active Flex. Esse motor realmente é muito bom. Está disponível aqui na GP Veículos em Americana. O contato dele está aqui embaixo. Entre em contato, fala que viu pelo Mãos ao Volante. Fechando o negócio nesse X1 ou em outro carro aqui do estoque deles, você ganha um presente especial se falar que veio pelo Mãos ao Volante. E o X1 chegou no mercado em 2009 como um SUV compacto premium. Realmente fez bastante sucesso. Na época, ele tinha dois motores, um 2.0 4 cilindros sem assistência de turbo e um 3.0 6 cilindros em linha. Aí já tinha uma potência bem bacana. E também, nesse caso, era tração integral. Fez sucesso justamente por ter esse design um pouco mais SUV, mas ainda mantinha a tração traseira, você tinha uma experiência muito boa de dirigir esse carro, mesmo ele sendo um pouco mais alto. E claro, o X1 sempre foi voltado mais para o uso urbano. Em 2015 chegou a segunda geração do X1, que é essa aqui que a gente está gravando, foi de 2015 até 2022. Aí você teve motorizações 4 cilindros, 2.0 turbo, algumas vezes somente gasolina, outras vezes flex, porque esse carro foi fabricado aqui no Brasil. Agora em 2022 saiu um novo X1 que tem motorizações a gasolina e também híbridas. Mas vamos conhecer esse carro de verdade e ver também custo de manutenção dele, já que você está procurando uma X1 usada, né? Então por isso você está nesse vídeo. Então vamos dar uma olhada no preço de peças desse carro. Começando aqui pela frente, você tem a presença desse farol aqui, que é a marca assinatura dele, justamente por causa desses Angel Eyes aqui que você tem. Além disso, a grade aqui dupla, dividida aqui ao meio, bem característica de BMW, e logo aqui embaixo o farol de neblina. Eu não vou falar de peças como, por exemplo, o farol, que em caso de batida, quanto custaria para você reparar, já que você tem esse carro, você provavelmente vai ter seguro. E o seguro vai cobrir esse tipo de dano, ou então você só paga uma pequena franquia para trocar esses faróis que cada um custa de 5 a 7 mil reais. Se não era para falar, agora já foi. Esse carro tem 4,44 m de comprimento, 2,67 m entre eixos e 18 centímetros aqui de altura em relação ao solo. Ele tem um pneu 225/55 aro 18. E esse pneu aqui você paga entre 800 até uns R$1.000, justamente porque ele não tem a tecnologia Run Flat, porque você tem um step aqui atrás. E se você não sabe o que é um pneu Run Flat, é um pneu que mesmo furado você consegue ainda rodar com ele até 80 km por hora por um determinado período de tempo até você chegar numa borracharia para trocar o pneu ou para reparar esse pneu. Esse carro aqui você tem step, então não precisa. Além disso, você tem um conforto maior porque o pneu Run Flat ele tem uma espécie de uma cinta ao redor dele, então por isso ele fica um pouco mais duro e andando nas nossas ruas não é tão confortável assim. E já começando com algumas coisas aqui da parte da suspensão aqui, principalmente na parte dianteira, eu vou falar alguns preços para você. Por exemplo, a bucha estabilizadora dianteira, em torno de R$120 o parzinho delas. Você também tem o par de bieletas aqui por volta de uns R$240. Bucha da bandeja, que são duas em cada bandeja, você paga mais ou menos uns R$220. E o par de amortecedores dianteiros em torno de R$2.300. E claro, tudo isso você não vai precisar trocar no carro se você comprar um carro em bom estado e leve no mecânico, dá uma olhada nessas partes aqui, se tiver ok, é
um carro que vai ficar bastante tempo aí sem você precisar mexer nessa parte de suspensão. E diferente da primeira geração do X1, que era tração traseira, esse aqui tem tração dianteira, então vai mudar bastante a sensibilidade do carro. E a BMW fala que há um tempo atrás ela fez uma pesquisa e descobriu que os consumidores desse carro realmente não sentiam muita diferença entre tração dianteira e traseira. Então por isso mudou para economizar também, então reduziu o custo e colocou a tração dianteira, que, por sinal, é mais segura também. E esse carro aqui pesa 1.485 quilos e de porta-malas você tem 505 litros. E ainda você pode rebater o banco para ficar ainda maior. Como eu falei, aqui embaixo você tem o step e um espaço aqui bem legal também para colocar algumas coisas. Aqui do lado você tem porta-objetos, uma saída aqui, 12 volts e uma iluminação aqui bem grande. Aqui na traseira você tem as lanternas com essa assinatura aqui em LED, aqui duas saídas de escapamento, nesse lado aqui você tem o emblema aqui Active Flex e aqui X1. E vamos dar uma olhada aqui com esse aparelhinho que eu já mostrei em um vídeo, ele mostra se teve retoque nessa pintura ou não. 159, 164, 141... O que são esses números que eu estou falando? É a espessura da tinta na lataria. Esse aparelho mede qual que é a distância da lataria até a parte aqui da pontinha e consegue verificar se teve repintura no carro e também, dependendo do número, você consegue até verificar se tem massa nesse carro. Esse aparelhinho está na descrição desse vídeo, é muito importante para você que está comprando um carro usado. Mas é aqui dentro do X1 que você vai ver mais mudanças entre as versões desse carro da mesma geração. Então tem algumas versões que tem um iDrive maior, menor, tem teto solar, não tem teto solar, você tem ar-condicionado dual zone, com pedal shift, volantes com desenho diferente, cores diferentes também no painel, cores diferentes no banco, que pode ser em couro, em tecido, elétrico, sem ser elétrico. Enfim, você tem muitas variáveis dentro de um BMW X1 de uma mesma geração. Então, se você estiver procurando uma coisa específica, pesquise bastante e veja se vale a pena você ter isso a detrimento de você não ter um carro em excelente estado, como, por exemplo, todo mundo pede o teto solar num X1. Só que, dependendo do carro, se você encontrar um sem teto, mas que tem uma qualidade boa, manutenções feitas, também um cuidado, um zelo do antigo proprietário, com certeza vai ser muito melhor do que um carro, mais ou menos, que tenha teto solar. Mas de diferente o que você tem nesse carro, começando aqui pelo volante, que é o que você vai ter mais contato, você tem um volante multifunção, pedal shifts aqui, ar-condicionado dual zone digital automático. Você também tem freio de estacionamento eletrônico, só puxar aqui que ele trava. Nesse caso, bancos em couro, nessa coloração aqui bege, bancos elétricos também, com memória para 2 posições. E também você tem piloto automático que você seta direto aqui do volante. De gastos que você vai ter nesse carro, com certeza a primeira coisa que eu coloco é a manutenção desse couro aqui. Não é uma coisa que, nossa, vai sujar, cada sentada aqui vai sujar. Não, mas é um carro que vai aparentar mais a sujeira. Então, coloca isso, uma higienização no couro, que é simples, qualquer estética automotiva faz. Outra coisa que eu percebo em vários carros da BMW é esse acabamento aqui da porta, que você realmente, se a pessoa não tiver cuidado, aliança às vezes, até o uso da mão aqui mesmo, dependendo, começa a gastar essa peça e fica um pouco feio aqui. Essa peça aqui, o par dela, sai por aproximadamente R$350. Além disso, de 10 em 10 mil quilômetros, você vai ter que trocar o filtro de ar-condicionado, o filtro de cabine. Aí a conta é de R$150. Além disso, o kit de limpador dianteiro e também com o traseiro, você paga também mais ou menos uns R$150. Essas peças que eu estou falando, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você já tiver um X1, pode comprar por esse link. E se você tiver e ainda não chegou a hora, já compra para você adiantar essa manutenção, já ter todas as peças e levar peças boas para o seu mecânico fazer a manutenção. De restante, eu não vou falar o preço de cada acessório, porque realmente vai depender do estado de conservação do carro.
E se você for cuidadoso, não é uma coisa que você vai quebrar o botão de um ar-condicionado, quebrar o botão do som ou, enfim, quebrar o volante, quebrar algum botão aqui do volante. Sim, vai ser um desgaste natural do carro, mas vai demorar bastante tempo. Afinal, esse carro é um 2017, não tem tanto problema crônico assim de acabamento. Então, se você comprar um carro bom e tiver cuidado com ele, realmente é um carro que não vai ter tanto problema assim de acabamento muito sensível. Agora vamos dar uma olhada lá no motor e também ver o preço de algumas peças lá. E vamos lá, o motor do BMW X1, como eu falei, é um 2.0 turbo de 4 cilindros, só que flex, com injeção direta de combustível. Você tem 192 cavalos, 28,5 kg de torque, faz de 0 a 100 km por hora em 7,7 segundos. E você tem um motor, como eu falei, é flex e até relativamente econômico. No etanol, você consegue fazer 7 km por litro na cidade e até 9 km por litro na estrada. Já na gasolina, você consegue fazer 10 km por litro na cidade e 12 km por litro na estrada. Mas você vai abastecer esse carro com etanol? Não. Por quê? Mesmo ele sendo flex, conseguindo rodar com etanol, não é muito bom a longo prazo para esse motor. Então o que você vai fazer? Você vai colocar combustível gasolina aqui nele. O que acontece e por que esse motor flex é melhor do que o motor somente a gasolina? Com o sistema flex, você consegue colocar a gasolina, que no Brasil pode chegar até 27% de porcentagem de álcool, de etanol na gasolina, você coloca nesse motor e ele não vai ter um problema de desgaste por utilizar combustível que ele não é feito. Então, se você pensar a longo prazo, um motor flex, mesmo você utilizando gasolina, vai ser muito melhor e vai, a longo prazo, ter menos problemas de manutenção do que um motor somente a gasolina. E junto com esse motor você tem um câmbio aí sim de 8 velocidades, sem defeitos crônicos também, um câmbio bem legal, muito bom. E agora vamos aos preços de algumas peças. Começando com a manutenção básica, esse motor utiliza 6 litros de óleo 530, um óleo simples de encontrar, mas você vai procurar o óleo Motul. O link está aqui embaixo, Motul 8100. Você paga mais ou menos uns 80, 90 reais em cada litro desse óleo, o que daria mais ou menos uns 500 reais para você fazer a troca somente do óleo aqui. O filtro de óleo você paga mais ou menos uns 150 reais também. O filtro de gasolina é mais ou menos uns 250 reais. Então, se você somar óleo, mais filtro de combustível, filtro do óleo e o filtro de cabine ali para o carro, para o ar-condicionado, não passa muito de R$1.000 uma manutenção de 10 em 10 mil quilômetros. Isso eu estou colocando óleo de primeiríssima qualidade. E tem também as manutenções e peças que você não vai fazer sempre, desde que você compre um carro bom, que já tenha tido essas manutenções e também use combustível de qualidade. Um jogo de velas boas, você paga mais ou menos uns 500 reais as 4 velas e cada bobina você paga mais ou menos 350 a 400 reais. Não é dos carros mais em conta de peças, mas se você pensar, por exemplo, na suspensão dianteira desse carro. Eu teve um carro que eu quase precisei trocar os amortecedores dianteiros, mas era outro sistema lá que estava com problema. Foi o Vectra GTX. Ele tem um amortecedor um pouco diferente no caso do GTX e custa mais ou menos R$1.000 o par. Esse aqui, você tem um BMW X1 totalmente diferente, você paga mais ou menos uns R$2.300, até que compensa em relação ao valor do carro. Por R$129.990, você levaria esse BMW X1 para sua garagem, mesmo sabendo dos preços da manutenção dele? Eu particularmente não achei uma manutenção proibitiva para você ter o carro, principalmente porque é um carro 2017, relativamente novo, e fora o status e o conforto que você vai ter andando num BMW X1. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se aparecer embaixo um botão para você promover esse vídeo, clica lá que ajuda bastante a gente. Os links de todas as peças que eu falei, também do medidor de espessura de tinta e da GP Veículos, para você falar direto no WhatsApp com eles, tá aqui embaixo. E não esquece de falar que você veio pelo Mãos ao Volante para
fechando o negócio aqui, você ganhar um presente super especial. Valeu, pessoal, até a próxima!